Glória a Deus. Quem cuida de você não dorme. Você já se deu conta disso? Quem cuida de você não descansa. A Bíblia nos ensina que o guarda de Israel não dorme. A Bíblia nos ensina que ele cuida, que ele permanece, que ele olha cada um de nós o tempo todo. Diante de um Deus que se importa. Sabe, queridos, a leitura que faço desta palavra é que Deus se importa comigo. Deus se importa contigo. Mesmo sem eu merecer, Deus se importa. Ele não é um Deus que fica longe. Ele não é um Deus que fica indiferente. Ele não é um Deus que se faz de ausente. Ele é um Deus presente. Ele não dorme, ou seja, ele é presente. Ele se importa. Ele se importa com você. Tata Silva, Lidiane Faustino, Reginaldo Santos, Vitória Dantas, Nilda Rabelo Reis, ele se importa com você. Alessandra Ventura, ele se importa com você. Ele não é um Deus que passa ao largo. Ele não é um Deus que fica indiferente, não. Ele não é um Deus que finge que não é com ele. Ana Paula Dutra, ele se importa. Ele se importa. Daniane Melo, Deus se importa. E eu louvo a Deus por isso. O meu Senhor Jesus de Nazaré se importa. Tanto assim que ele morreu no meu lugar. O Pai se importa. Tanto assim, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Simone Alves, Deus te abençoe. Deus se importa. Como é bom saber que o Deus, perante a face de quem estamos, se importa. Eu não sei quanto a você, mas olhando para esta palavra, eu me deparo com uma promessa. E Deus, ele sempre cumpre promessas. Diferente de nós, que muitas vezes temos problemas para cumprir aquilo que prometemos, não é mesmo? Sandra de Souza Lima, Leoneide Almeida, ele se importa com você. Às vezes, por motivos até de força maior, temos dificuldades para honrar o que prometemos. Mas Deus cumpre promessa. Sua palavra não volta vazia. E ele prometeu que iria preparar lugar para mim e para você. Se você observar na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, você vai encontrar uma palavra que realmente faz a diferença. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique perturbado, não. Credes em mim e crede também em Deus. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Luísa Paixão, bem-vinda. Deus se importa com você.
Tanto se importa que morreu no meu lugar, morreu no seu lugar e foi preparar morada. Ele foi preparar morada. A gente gosta muito, Rafael Costa, Deus te abençoe, seja bem-vindo e saiba que Deus se importa com você. Creia nisso. Veja o que a palavra nos ensina. É certo que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Isso é Salmo 121, versículo 4. Andresa Martins, bem-vinda. Deus te abençoe. Lembre-se, Ele se importa. Pois é. Como é bom saber que o nosso Deus se importa. E eu quero convidar você nesta noite, neste sábado, 8 de outubro de 2022, a compartilhar esta live para que tenhamos a oportunidade de alcançar outras pessoas, porque Ele se importa. Ele tem cuidado de nós. Ele não dorme. E Ele foi preparar morada. Foi preparar lugar para você. G. Salles, Deus te abençoe. Deus se importa com você. Deus se importa com você. E Ele foi preparar morada. Isto faz muita diferença. Cristina Ferraz, Deus abençoe. Deus se importa com você. Zaqueu Melquíades, Maria Joana, Deus abençoe. Bem-vindos. Deus se importa com você. Você não fica em momento algum desamparado. Você não fica em momento algum abandonado. Você não fica em momento algum desprezado. Porque Deus se importa. Como é maravilhoso estar na presença de um Deus que se importa. De um Deus que não dorme. E que não permitirá que os meus pés vacilem. Aleluia. Ele não permitirá, versículos 3 do Salmo 121, diz exatamente isso. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Versículos 3 e 4 do Salmo 121. Ele não dorme. Ele cuida, ele não permite que os teus pés vacilem. E além de tudo, você vai encontrar agora em João 14, verso 1 e 2, o próprio Jesus dizendo que na casa do Pai tem muitas moradas e ele iria preparar lugar. Ele iria preparar lugar. Só vai preparar lugar alguém que se importa. E agora eu vou entrar direto à palavra. Só prepara lugar quem se importa. Só prepara lugar quem se importa. Quando você convida alguém para sua casa, você prepara lugar para essa pessoa. Joel, seja bem-vindo, Joel Araújo. Deus se importa com você. Será que você pode fazer algo diferente na sua vida? Dizer para alguém que Deus se importa com essa pessoa. Eduardo Maia, Deus te abençoe. Bem-vindo. Deus se importa com você. Em outras palavras, você é importante para Ele. Quando você convida alguém para sua casa, você prepara o lugar para a pessoa. Você reserva. Se você faz
um convite, você faz o convite e você se importa com aquela pessoa. Você prepara. Thelma Silva da Cruz, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus se importa com você. Quando você prepara uma festa e você convida alguém, você se importa com aquela pessoa. Você prepara o suficiente para aquela pessoa, você reserva lugar para aquela pessoa. Quando você convida alguém para sua casa, você se importa com essa pessoa, você reserva lugar para essa pessoa, você prepara, você garante que haverá o que servir para ela, você garante que haverá lugar, espaço para ela, e se ela for pousar, você reserva um lugar para ela, porque você se importa. Nós somos preciosos e o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. Ele não dorme. Ele não permite que os meus pés vacilem. Eu estou agora tratando o Salmo 121, versos 13 e 4. Aí em João 14, 1 e 2, você vai encontrar um Jesus que diz que na casa do Pai tem muitas moradas. E ele iria preparar lugar. Só prepara lugar quem se importa. E se ele não se importasse, ele não teria vindo ao mundo morrer no nosso lugar. E não apenas isso, mas ele ainda foi preparar morada. E existe um convite aberto. Você vai para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, num trecho da carta à sétima igreja apocalíptica de Laodiceia, você vai encontrar a seguinte expressão: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Irmã Neta, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus se importa com você. E então, existe um convite aberto para aquele que abriu o coração. Jesus vai entrar. Por quê? Porque ele se importa. Ele se importa. Eu vim aqui nessa noite para dizer que existe um convite para a tua vida, que Deus se importa com você. E a nossa função, sua e minha, é dizer para o mundo que existe um Deus que se importa. Ao invés de ficar discutindo política, ao invés de ficar discutindo crise, ao invés de ficar discutindo problema, ao invés de ficar discutindo opinião, vamos dizer que é um Deus que se importa. Edson, bem-vindo. Deus te abençoe. Lúcia Jatobá, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus se importa com você. Ele não dorme, ele cuida, ele não permite que os teus pés vacilem. Eliette, Deus te abençoe. Bem-vinda, Deus se importa com você. Por outro lado, ele foi preparar morada. E se ele preparou morada, entendeu? Ele deixou o lugar reservado. E quando existe lugar reservado é porque um convite foi formulado. Gilberto Bispo, bem-vindo. Deus se importa com você. Deus te abençoe. E ele foi preparar. E hoje você tem um convite para a tua vida. Eis que estou à porta e bato. Lá um texto de Apocalipse, acabei de citar. E se alguém abrir, ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Por quê? Porque ele se importa. E ele foi preparar lugar. O lugar está reservado. Veja como isso é marcante em momentos diferentes da palavra. Lá no Salmo 23 ele fala que prepara uma mesa. Só prepara uma mesa quem se importa. Na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por quê? Porque ele se importa. Sim, o meu Deus se importa. E quem se importa prepara lugar. E tem lugar preparado aquele que foi convidado. Sabe, queridos, mas existe inclusive uma parábola que fala que muitos não aceitaram o convite. Muitos não aceitaram o convite. Bia Pimentel, bem-vinda, Deus te abençoe, Deus se importa com você. E então a oportunidade passou daqueles convidados. Eles foram lançados fora e o Senhor daquela festa mandou chamar outros. A oportunidade é dada.
Porque Ele se importa. Ele se importa. E foi formular convite para todos quantos o receberem, os quais deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Maristela, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus se importa com você. Sabe, queridos, a nossa missão não é outra, senão a de anunciar ao mundo que há um Deus que se importa. Tem muita gente anunciando um Deus que não corresponde ao que a Bíblia diz. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa. E porque se importa, cuida. E faz convite e prepara lugar. E põe a mesa. Porque Ele se importa. Ah, como é maravilhoso estar na presença de um Deus que se importa. Thaisa, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus se importa com você. E eu quero incentivar você. Aceite o desafio. Não abra mão de dizer para alguém que Deus se importa. Adriana Soares Amaral, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus se importa com você. A nossa função como igreja é dizer que existe um Deus que morreu em nosso lugar e Ele se importa. Mesmo em pleno século XXI, no meio dessa confusão, dessa crise, dessa briga, dessa luta política, econômica, social, institucional, eu não vou falar dessas coisas, todos vocês sabem o que está acontecendo. Mas o mais importante é dizer que existe um Deus que se importa. Vivi hoje um momento especial, aniversário do meu sobrinho mais novo, de 3 aninhos. E em meio àquela festa, aquela confraternização, família e amigos, eu estava pensando, conversando com pessoas queridas que não via há algum tempo. E falando, se assim um ambiente familiar tão discreto já nos causa alegria, imagina na glória, quando estaremos todos reunidos na presença de Deus por toda a eternidade. E Jesus entre nós. Porque Ele mesmo disse naquela última ceia que não mais tomaria do fruto da videira até aquele dia. Pois é, aquele dia vai chegar. E estarão juntos aqueles que aceitaram o convite, pois Deus se importa. Minha função, a sua função é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o que é pregar o evangelho? Não é impor um Deus mau, um Deus perigoso, um Deus rude, um Deus destruidor, e sim um Deus que se importa. Cecília, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deus se importa com você. Muda completamente. Muitas vezes nós não temos encontrado receptividade no mundo, porque estamos mostrando um Jesus que não corresponde ao que a Bíblia diz. E na Bíblia você vai encontrar um Deus que se importa, um Jesus que se importa, um Jesus que viu muitas vezes pessoas passando problemas e Ele se incomodou e Ele ajudou. Alagoas, AZ, Deus te abençoe, Deus se importa com você. Ele viu aquele casamento arruinado porque acabou o vinho, Ele se importou. Ele viu aquela viúva indo enterrar seu único filho lá em Naim, Ele se importou com aquela mulher. Ele viu tantas vezes pessoas em situação crítica, Ele se importou com elas. E o meu Deus se importa. Ele se importa. Aceite o convite. Érica Araújo, bem-vinda, Deus te abençoe. Deus se importa com você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por quê? Falamos de um Deus que se importa. Estamos diante de um Deus que se importa. E viemos aqui para adorar a um Deus que se importa.
Davi Mariano, seja bem-vindo. Deus te abençoe, pastor. Deus se importa com você. Quero que você aceite esse desafio de dizer para pessoas, a partir de hoje, querido, Deus se importa com você. E é incrível que tem, inclusive, pessoas na igreja precisando ouvir essa palavra. Porque estão tão angustiadas, machucadas, feridas, destruídas, que já não conseguem mais sentir esse amor. O mundo conhecerá o amor de Deus através da igreja e não através de outra forma, pois Deus se importa. Aceite o convite e estenda esse convite a outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, muito obrigado por todas estas vidas presentes aqui, ouvindo tua palavra. Luiz Gustavo, Deus se importa com você, seja bem-vindo. Pai, muito obrigado por essas famílias, lares, ministérios aqui representados. Eu te agradeço, porque Deus se importa. Não dorme, Deus não dorme, nem descansa. Pelo contrário, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele foi preparar lugar, e Ele está à porta batendo. Aceite o convite. Leila, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deus se importa com você. Sim, estamos na presença de um Deus que se importa. Um Deus que se importa. Pai, eu creio nesta palavra. E eu sei que o Senhor se importa com cada um dos que estão aqui. E também sei que o Senhor se importa com cada um dos que têm os seus nomes escritos nas páginas desses cadernos de oração. Senhor Jesus, toca em cada um de forma especial, de forma vitoriosa, trazendo a necessária resposta de um Deus que se importa. Sim, de um Deus que não fica indiferente. De um Deus que não vira as costas. Mas de um Deus que se importa. Vem de encontro, Senhor, a cada necessidade. O Senhor conhece tão bem. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com os lares desorganizados, abalados. Lucinha Mendonça, bem-vinda, Deus abençoe, Deus se importa com você. Aqueles que estão com problemas financeiros no trabalho, aqueles que estão enfrentando problemas com questões judiciais, aqueles que estão vivendo momentos de crise, luto, tristeza, perda, dor, vazio. Falamos agora de um Deus que se importa e que veio para mudar a história. Completa, Senhor Jesus, a tua obra na vida de cada uma dessas pessoas e dessas. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Deus, ouvir tua voz. Aceitar o convite de um Deus que se importa. De um Deus que não dorme. De um Deus que prepara lugar para nós. Prepara um banquete.
e de um Deus que segue batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Muito obrigado, Jesus. Completa a tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus se importa com você. Doce Sabor Confeitaria, bem-vindo. Deus se importa com você. É tão bom ouvir isso. Em meio ao auge do problema, saber que existe um Deus que se importa. Deus se importa com você. E é nossa função dizer isso para as pessoas. Experimente fazê-lo. E você verá Deus se mover na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha um bom descanso e um domingo abençoado. Se o Senhor assim nos permitir, estaremos juntos novamente aqui amanhã, para mais um tempo na presença de Deus, mais uma palavra, mais uma oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça, Deus se importa com você. Elza, bem-vinda. Deus te abençoe. Deus se importa com você. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa noite e até amanhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Deus se importa com você. Shalom.